Olá, este é o segundo vídeo da série Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Mas antes, pessoal, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, no botão vermelho que tem aqui embaixo, e do lado vai ter o sininho das notificações. Então, clica lá nesse sininho também, porque é desse jeito que o YouTube entende que você deseja receber as notificações do canal. Tá bom então, pessoal? Então, deixa seu like também e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A autora desse livro é Bronnie Ware e durante muito tempo da vida dela, ela foi cuidadora de pessoas em estado terminal. Então ela juntou 17 casos nesse livro e tirou daí os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. No vídeo anterior eu falei sobre 2 e hoje nós vamos falar os 3 para finalizar. Então só para relembrar, o número 1 foi: nunca deixe ninguém impedir você de fazer o que você deseja. O número 2 foi: desejaria não ter trabalhado tanto. E agora nós vamos começar o número 3 até o número 5, tá? O número 3 é: desejaria ter a coragem de expressar os meus sentimentos. Nessa parte do livro, a Bronnie conta a história do Joseph. O Joseph também, a história dele parece um pouco, né, bem parecida com a história do John, né, que é do vídeo anterior que eu contei. Nessa história, o Joseph, ele era um homem muito trabalhador também e se dedicava muito ao seu trabalho a ponto de literalmente abandonar a família, abrir mão dos momentos que ele tinha com a família para poder estar trabalhando, para poder estar sempre se dedicando ao trabalho. E chegou um ponto da vida dele que ele viu que ele não conhecia seus filhos, né? Ele não tinha dado carinho, ele não tinha dado atenção. Os filhos cresceram, casaram, tiveram seus, formaram a família deles e ele não tinha o carinho dos filhos. Ele não teve tempo para conhecer os próprios filhos. E esse era um dos grandes arrependimentos da vida do Joseph, né? Não ter tido tempo para se dedicar à família. Ele não conhecia a família dele, ele não deu carinho, ele não deu atenção. Ele se lembra muito de ter ensinado os filhos dele somente mesmo a respeito do dinheiro, né? De ganhar dinheiro, de ter dinheiro. Então esse era a única coisa que ele se lembrava de ter ensinado para a filha dele, a respeito do dinheiro. E numa conversa com a Bronnie, ele falou com ela, né, que ele desejaria ter tido aqueles momentos que ele abriu mão, ele desejaria ter de volta, ele desejaria conhecer melhor os filhos dele, e que ele queria ter abraçado, ter passeado com os filhos quando eles ainda eram crianças, e que hoje ele já não podia mais fazer. Esse era um dos grandes arrependimentos da vida dele. Então, o ensinamento que Joseph passou para Bronnie é: não tenha medo de deixar os teus sentimentos transparecerem. Né? Isso serve para mim, serve para você, e principalmente você que é pai, você que é mãe, não reprima os teus sentimentos em relação aos teus filhos. Abrace, dê carinho, não espere o tempo passar, porque logo eles vão ser pessoas adultas, vão ter as famílias deles, né, e vão seguir a vida deles, e você vai ficar com o arrependimento de os teus filhos nem sequer te conhecer direito. Né? Você perdeu aquela oportunidade de passear no parquinho, você perdeu a oportunidade de ver os teus filhos até mesmo dar os primeiros passos, o crescimento escolar deles você perdeu. Então não abra mão dessas coisas, isso é muito importante, não só para o filho, mas para você também. Isso, no final, isso pode te trazer uma grande mágoa, um grande arrependimento de não ter conhecido teus filhos. Não faça como Joseph fez aqui. Número 4, desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. Nessa parte do livro, a Bronnie conta a história da Doris. Doris é uma das suas clientes que ela conheceu já dentro de uma clínica de repouso, né? Ali nessa clínica existiam várias pessoas, eram muitas pessoas já com idade bastante avançada, e a Bronnie se aproximou da Doris e viu que ela era uma pessoa muito solitária, né? Ela se sentia muito solitária, apesar de estar ali no meio de muitas pessoas, mas na verdade as pessoas que estavam ali eram pessoas solitárias, e os funcionários dessa clínica não eram boas companhias para essas pessoas. Foi uma aproximação até um pouco comovente, né? Que a Doris, ela chorava demais, exatamente por causa dessa solidão, né? Ela lembrava dos amigos dela, de alguns amigos que ela deixou para trás, de outras amizades que hoje estavam em situações parecidas com a dela. Conversando com a Bronnie, ela desabafou, né? Falou sobre muitas coisas, e ela falou até que já tinha pensado em suicídio por causa dessa solidão. Então, nessa conversa, ela fez um paralelo entre
Está sozinho e está solitário. Ela diz que quando uma pessoa escolhe estar sozinha, ela consegue ser feliz, mesmo estando sozinho, porque foi uma escolha. Mas a solidão não. Ela diz que, mas a solidão já é diferente. Ela diz assim sobre a solidão: não importa quantas pessoas possam estar ao seu redor, se não houver por perto alguém que o entenda e o aceite como você é. Então, ela sofreu muito, porque ela tinha pessoas ao redor dela, mas faltava pessoas que realmente entendessem a dor dela e que aceitassem ela do jeito que ela era. Já que as pessoas ali tinham basicamente o mesmo problema que ela: abandono e solidão. Então, fechamos aqui o número 4 e nós vamos para o número 5. Nessa parte, a Bronnie conta a história da Rosemary, uma das suas clientes, que na sua juventude, né, casou muito cedo, e após o casamento ela começou a ser espancada pelo marido, ela passou por muitas frustrações, muitas brigas, um marido muito violento, até chegar ao ponto de um certo dia ela ser abandonada quase morta. E a partir daí ela resolveu dar um fim nesse casamento, né? Pediu o divórcio. Foi muito complicado para aquela época dela, um divórcio era uma coisa muito complicada, mas ela conseguiu esse divórcio, foi morar numa grande cidade e começou a vida dela do zero. Ela estudou, fez o que precisava ser feito, alcançou uma posição de chefia numa grande empresa e começou aí a sua carreira, a sua ascensão profissional. E ela se tornou uma mulher de muito poder, de muito prestígio, e nunca mais ela teve outro relacionamento, ela nunca mais quis saber de outro relacionamento, e o próprio relacionamento dela com ela mesma e com as outras pessoas tornou-se um relacionamento conturbado. A vida dela após o casamento foi isso: ascensão profissional, crescimento, ela alcançou muitos cargos de chefia nas empresas que ela passou, mas a vida emocional totalmente destruída, ela se tornou uma pessoa fechada internamente, né? E isso, na sua velhice, ainda prevalecia. Ela muitas vezes teve discussões com a Bronnie, a ponto da Bronnie querer desistir de estar com ela ali nos seus momentos finais, tomando conta dela, cuidando dela, né? Então, com o passar dos dias, a Bronnie conversando com ela foi se abrindo e foi expondo o que realmente tinha acontecido na vida dela, que tinha chegado a esse ponto de ela não ter, de ela não conseguir se relacionar com as pessoas, mesmo que as pessoas tivessem amor por ela, como a Bronnie, né, que aprendeu a amá-la do jeito que ela era, mas mesmo assim ela ainda tinha muita resistência. E já no finzinho da sua vida, a Bronnie conversando com ela conseguiu se livrar, né, de toda aquela carga negativa, toda aquela carga emocional que ela vinha trazendo, né, desde lá do seu casamento, coisas mal resolvidas emocionalmente. E uma coisa que a Rosemary falou para a Bronnie e que chamou muita atenção no fim, o que realmente importa às pessoas é quanta felicidade elas deram àquelas pessoas que elas amam e quanto tempo elas passaram fazendo as coisas que elas mesmas amam. Mas ela achou que para ela conseguir o que ela conseguiu, ela não poderia ter as duas coisas: ter o sucesso profissional e ser feliz. Ela tinha medo de que as pessoas, principalmente os homens, já que o mercado que ela estava inserida era um mercado que quase 100% constituído de homens, né? Então ela tinha medo de ser abandonada, ela tinha medo de ser maltratada, ela tinha medo de sofrer violência física. Então ela se fechou para o mundo, ela se fechou para todos, ela não se permitia ser feliz, mas ela entendeu que a felicidade não está apenas nas coisas. Então esteja aberto para novos relacionamentos, novas amizades, jamais abra mão da sua alegria. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like. Se você se interessar e querer ler o livro na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!